O último fim de semana foi marcado por manifestações. Na Holanda, a população foi às ruas contra o projeto do governo que quer cortar as emissões de óxidos de nitrogênio com a redução do uso de fertilizantes e atividades agropecuárias, com a justificativa de cortar gases que contribuem para o aquecimento global. Desta vez, a população se concentrou em uma praça em Amsterdã, capital do país, e levava faixas dizendo que sem agricultor não há comida. Também no Canadá, a população foi às ruas manifestar apoio aos agricultores holandeses. É isto mesmo. Em Ontário, dezenas de caminhonetes se concentraram em um estacionamento. No local era possível ver diversas bandeiras do Canadá e também da Holanda. Em Toronto, manifestantes fizeram uma passeata em frente à Embaixada da Holanda. Os participantes carregavam placas com mensagens de apoio aos produtores rurais da Holanda. E tem mais ainda, em Vancouver, uma fila de caminhonetes se formou nas ruas em uma carreata também em frente à Embaixada da Holanda na cidade. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pretende adotar uma medida parecida com a do governo holandês. Ele quer reduzir as emissões de gases do efeito estufa, com corte no uso de fertilizantes em 30% até 2030. Um estudo realizado pelo setor de adubos indica que o prejuízo ao cortar o uso de fertilizantes entre 2023 e 2030 é estimado em 48 milhões de dólares. Além disso, as exportações de canola, cultura que seria a mais impactada, cairiam ao redor de zero. E a contribuição do Canadá na oferta de grãos mundial teria uma queda ao redor de 14 milhões de toneladas, gerando impactos na segurança alimentar mundial, apontou o estudo. Bom, os agricultores apoiam os holandeses e temem que o Canadá adote regras rígidas que inviabilizem a produção em áreas do país. Vamos agora ao debate sobre agenda verde e produção de alimentos. Esse é o tema do nosso primeiro painel do Hora H de hoje. E eu vou receber o nosso convidado, ele que é assessor técnico da área de meio ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Está conosco Rodrigo Justus. Justus, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado aí pelo convite. Da mesma forma. Justus, primeiro a Holanda, agora o Canadá. Como você avalia essas manifestações que estão acontecendo nas regiões em apoio a agricultores? Você acredita que veremos mais países adotando estratégias ambientais que acabam interferindo ou até inviabilizando algumas atividades agropecuárias e a produção de alimentos? Bem, eu penso que frente a toda essa polêmica que está aí criada e já vem de algum tempo, eu acho que os países outros que tinham esse tipo de ideia vão tomar mais cuidado na hora de propor esse tipo de medida que, como você mostrou bem aí na matéria, são impactos enormes perante populações, as cidades que dependem do campo, do meio rural, né? No Canadá agora querer reduzir 30% a utilização do nitrogênio, né? Tirar nutrição das plantas, né? Lá na Holanda essa questão toda de tirar terras, inclusive, da produção, não é só reduzir o nitrogênio, a obrigação de 25% de área com orgânico sem que se tenha uma tecnologia para se fazer, isso gerou toda essa revolta. E nós vemos as autoridades que estão envolvidas aí nesse conflito, nos países, que há por parte deles um certo silêncio no momento que indicam que pode haver um certo recuo nessas posições, até porque não foi feito um estudo de impacto econômico de tudo isso e agora eclode essa questão. E digo mais, essa questão por ordem de cumprir metas climáticas, na minha posição pessoal, que acompanho negociações internacionais de clima, eu digo que essas propostas dos dois países, elas ferem a Convenção do Clima, porque a Convenção do Clima já diz no seu preâmbulo que o objetivo dela em relação ao controle das mudanças climáticas é garantir a produção de alimentos, garantir que não exista fome, de que não subam os preços dos alimentos, que nós temos oferta em abundância.
A partir do momento que eu vou banir a produção de alimentos para salvar o clima, sendo que, na verdade, por exemplo, no Canadá, o total de emissões do setor agrícola é 10%. Então, na verdade, eu tirar 30% do adubo, que significa muito na produção, não significa nem 0,5% no resultado final. Então, na verdade, eu espero que esse tipo de medida não se repita por outros países. Eu acredito que até na discussão no Egito, agora em novembro, da Convenção Climática, esse assunto vai entrar. Existe uma rodada de Coronívia, que é o enfoque setorial agropecuário, onde lá se prega que se deve aumentar a produtividade e a produção, buscando reduzir, é claro, a quantidade de adubo e tal. Mas isso se faz com engenharia genética, com desenvolvimento, com treinamento, com capacitação, não se faz cortando a nutrição das plantas. Então, eu acho que isso não vai funcionar da forma como está sendo aí proposto nesses países. Interessante, Justo, porque a gente está vendo essas imagens do Canadá e nesta semana eu entrevistei uma agropecuarista canadense e ela me disse que a grande preocupação é que não há alternativas, simplesmente são medidas que impõem uma mudança que afeta a maneira como a agropecuária funciona e estes profissionais do agro ficam sem alternativas. Ela lamentava essa situação em uma conversa que tive. A minha pergunta para a nossa audiência aqui no Brasil, que tipo de diferenças o Brasil tem em relação à Holanda, em relação ao Canadá, nesse debate todo? A gente está vendo imagens do Canadá, temos também imagens da Holanda, as pessoas estão indo à rua apoiar agricultores, né? Então isso é bastante interessante. Qual é a diferença do Brasil em relação a essas regiões nesse debate que estamos aqui trazendo para a nossa audiência? Nós temos, na verdade, que há duas diferenças, né? A primeira diferença é em relação ao nosso sistema de utilização do solo. Essa briga toda que está dando na Europa em cima do nitrogênio, lembrando, ela não começou por conta de questões climáticas. Uma lei de 1991 exigiu a redução da aplicação dos nitrogenados, porque lá no clima temperado, o excesso de nitrogênio aplicado aí 60, 70 anos direto, ele polui o solo, polui a água e com isso gera-se problema até de abastecimento. Então eles têm um segundo problema lá de natureza ambiental e nós aqui no Brasil não temos esse problema, nem o problema do excesso de nitrogênio. Porque veja que aqui nós fazemos a rotação soja e milho, né? A soja tira o nitrogênio do próprio ar, sabemos que o nitrogênio ele é quase 80%, né, da nossa atmosfera na forma de gás, ele é levado para o solo e depois quando se planta o milho absorve esse nitrogênio que a soja colocou lá, que é a tal da fixação biológica do nitrogênio. Então nós não temos esse problema. E lá ainda, além de não haver isso, né, quando se termina a colheita, está um monte de nitrogênio no solo e lá vem um inverno com neve e frio e congela aquilo tudo e o nitrogênio, em vez de evaporar, ele acaba descendo para o subsolo. Então, agora, a segunda diferença entre o Brasil e lá é que os brasileiros, até por culpa do setor que durante décadas não fez o dever de casa de se comunicar direito, acredito que parte dos brasileiros acharia que se deveria desativar a produção de alimentos em prol de uma causa climática, lembrando que a fome e a miséria são os objetivos principais, né, que estão lá dentro da própria Convenção do Clima. O que você quer dizer com isso, me permita verificar se eu entendi bem e também para a compreensão da nossa audiência, é que você não vê riscos do Brasil adotar uma agenda semelhante a essa da Holanda ou até que o governo do Canadá agora discute? Na verdade, em 2015 houve uma discussão, o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, na época ele tinha uma secretaria, né, de agricultura sustentável, porque havia uma visão de que ia produzir soja, milho e outras coisas, isso não era produção de alimentos, era commodity e tal, e houve uma tentativa, uma contratação de uma consultoria que propôs transformar o Brasil em 5 anos, né, em agroecológicos sem defensivos agrícolas, né, e também sem fertilizantes. Houve essa proposta, teve uma discussão, CNA, Embrapa, MAPA, nós entramos participando e acabou que isso foi descartado. Eu não vejo que o Brasil vai abandonar as suas vocações e a sustentabilidade que nós temos, que poucos países têm. Eu vi esses deputados que viajaram e vieram dizer que não tem que comprar mais nada do Brasil. Na verdade, fiz recentemente uma viagem com vários embaixadores para o interior de Mato Grosso, outros estados, e eles ficaram assim surpresos
com a qualidade, com respeito ao meio ambiente, que aqui o produtor tem reserva e tal, sabe? Eu acredito que o Brasil não precisa entrar nesse jogo de radicalismo, né? Até porque o produtor brasileiro é o que mais conserva, né, nas suas propriedades. Então eu acho que seria um castigo, né, a tentativa de uma imposição de uma agenda semelhante. Interessante. A gente vai entrar nesse debate, só peço para a nossa audiência aguardar um pouquinho. O Justus já está dando uma dica do que vem por aí. Tem um debate importante sobre uma visita de deputados europeus aqui na Amazônia. A gente vai chegar aí, Justus, daqui a pouco. Antes, eu ainda quero trabalhar um pouquinho mais com a nossa audiência e com você, esse tema da Agenda Verde e produção de alimentos. A minha pergunta para a gente encerrar essa discussão e trazer uma visão de futuro para a nossa audiência, que está vendo manifestação no Canadá, acabou de ver também manifestações na Holanda. A minha pergunta é possível ter uma agenda verde e produção de alimento, ou elas vão a todo momento ter algum tipo de antagonismo e a gente vê manifestações? É possível? E qual é o caminho possível e adequado na sua avaliação? Kelly, na verdade, hoje nós já vivemos uma agenda verde, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a questão do plantio direto, da conservação do solo. Os defensivos que têm sido aprovados e lançados, eles são mais seletivos, ou seja, eles são direcionados a controlar uma praga-alvo, visando não prejudicar outros organismos e tal. Hoje, a biotecnologia, ela é a garantidora da agenda verde. O que se vê na agenda europeia é que, primeiro, a Europa não aceita organismo geneticamente modificado. Como que eu vou produzir uma semente que produza mais com menos água, com menos adubo, se geneticamente eu não fizer melhoramentos, tá certo? Então começa aí. Aí é contra determinadas adubações. Aí proíbe defensivos que não há outros para combater aquelas pragas que são conhecidas nas culturas. Se seguir dessa forma, a agenda verde europeia, né, se ela não levar em consideração a ciência e a tecnologia, não vai ser só do romance ecológico que os produtores irão produzir os alimentos suficientes para os europeus, né, e o custo das coisas irá aumentar muito. Nós sabemos, o alimento orgânico é um nicho de mercado e ele é mais caro porque custa mais produzir, é mais difícil, precisa mais estrutura. Não é do dia para a noite que eu converto um sistema de produção em outro sem gastar nada, apenas porque eu resolvi parar de usar defensivo e tal. Então, essa agenda, o que falta a ela agora, pelo que se vê, é um ajuste de calendário frente que, quando a tecnologia trouxer soluções, ela vai sendo implementada. Fazer primeiro sem ter os meios para fazer não vai dar certo. Então, eu vejo que a nossa ansiedade por o agricultor é o primeiro. Para o agricultor, se ele pudesse plantar sem adubo, sem semente, ele teria 80% a mais de receita, né? Sobraria e cairia o preço do alimento um montão para o consumidor, porque daí, se não tem todos esses custos, não tem razão do alimento ter o preço que possui. Então, é o que é necessário hoje para a segurança alimentar. Eu acredito que a Agenda Verde ela tem que evoluir. Eu vi os europeus, os alemães, reclamando num vídeo, né? Porque a Europa assumiu que em 2030 10%, né, das propriedades têm que estar conservadas, né? Aqui é de 20 a 80, né, e ninguém foi para as ruas, pelo contrário, né? Isso foi aprovado no Congresso, né, pelos produtores. Tá bem, muito obrigada, Justus. Desculpa, eu perdi um pouquinho da sua fala, pode continuar, por favor? Acho que perdi um pouquinho da fala do Justus, eu vou voltar com você, Justus. Então, já fica aqui conosco, a gente vai organizar essa questão para colocar na pauta a Europa em detalhes e numa outra perspectiva. Volto já com você. Na pauta comercial, deputados europeus querem uma moratória para a soja, ouro e madeira do Brasil. Após uma visita realizada neste mês na Amazônia, parlamentares de países como a França e a Alemanha acusaram o agronegócio de ser um dos responsáveis pelo desmatamento e violação dos direitos indígenas. O deputado francês Claude Gruffat, por exemplo, disse nas redes sociais, você está vendo a imagem, que as exportações de produtos brasileiros para a União Europeia agravam o desmatamento e a degradação de ecossistemas
problemas e que o acordo comercial entre Mercosul e o bloco europeu pioraria esta situação na visão dele. Já a deputada Michele Rivasi, vejam só, ela postou uma imagem no Instagram com uma bandeira do Brasil e uma mensagem que dizia que a soja e a carne brasileiras são iguais ao desmatamento, uma desinformação. E o logotipo de um supermercado que, segundo ela, teria falhas na rastreabilidade dos alimentos comercializados. Uma das bandeiras defendidas por ela é a proibição das exportações de produtos tratados com agroquímicos proibidos na União Europeia. Vamos a esse debate, esse painel continua com a presença de Justus, que traz para a gente a sua avaliação. Primeiro aqui o nosso papel enquanto um programa de televisão em rede nacional é explicar o que é verdade e o que é mito. Aqui uma oportunidade para trazer a informação em primeira mão. Há alguma correlação entre desmatamento e produção de soja e carnes do Brasil? Na verdade, toda a produção do mundo, de qualquer produto agropecuário, ela gerou um dia uma supressão de vegetação, mas nós temos uma legislação mais rigorosa do mundo. As empresas que fazem a exportação desses produtos, elas têm uma cadeia de custódia demonstrando toda a originação desse produto até lá na propriedade. Propriedades que têm problema de desmatamentos fora da legislação, elas são excluídas dessa questão da exportação. Então, não é verdade que aquilo que se come lá na Europa ou aqui no Brasil é resultado desses desmatamentos que se assiste, né, sempre, todo ano, toda a situação, numa região que é do tamanho de um continente, mas aquele desmatamento ilegal que foi visto lá pelos deputados, ele não exportará soja lá para a Europa, nem nada. Isso são barreiras comerciais não tarifárias. Existe uma pressão enorme dos produtores europeus contra a ratificação do Mercosul. Por quê? Porque já em 2019 já houve uma revolta gigantesca lá na Europa, na França principalmente, dos agricultores franceses contra o CETA, que foi o acordo firmado entre o Canadá e a Europa. Então eles não admitem de nenhuma forma, e essa questão daí de se colocar que se caso eles comprem nossos produtos vai acabar a Amazônia, isso não é verdade. Então, quanto a isso, é um mito, né? O Brasil tem um sistema de controle disso aí. Existe, sim, atividade ilegal, mas a atividade ilegal ela está excluída das grandes redes e do mercado em si e sofrendo as penalizações. Muito interessante esse ponto que você coloca para a nossa audiência, Justus. E a minha pergunta para você é: há, na sua avaliação, uma tendência desse tipo de manifestação, como a dos parlamentares europeus, ecoar lá fora e isso contribuir para uma piora da imagem do agro do Brasil? Porque há uma desinformação, pelo que você acaba de nos colocar, quando esse tipo de postagem que associa o agronegócio ao desmatamento, ela é reverberada fora do Brasil, certo? Sim, veja, essa questão da imagem, ela é essencial, né? Porque não basta a mulher de César ser honesta, como diziam, né? Ela tem que mostrar que é honesta, além do que, né? E o Brasil vem trabalhando, as entidades, o governo, nessa questão da imagem, dessa questão de rebater mitos, né? Aí vem parlamentares aqui que vão concorrer a eleições aqui 1 mês, 2 lá na Europa e daí se aproveitam da causa e tal. Falar sobre a Amazônia é uma forma de também anestesiar o público lá em relação a problemas reais, sérios que estão acontecendo lá, né? Guerra, a Ucrânia, etc. e tal. Nós temos que seguir trabalhando na questão da imagem, porque se nós não revertermos esse jogo, não adianta todos os esforços que fizermos, né? Inclusive fazer um benchmarking, né? Comparando como é que né? Quanto um produtor aqui conserva, quanto um produtor lá conserva, e o país também, do ponto de vista de negociações internacionais, utilizar também o princípio da reciprocidade, né? Se é exigido o compliance dos produtores brasileiros e para isso os produtores cumprem para exportar, também é importante que o país exija, né, dos produtos que vêm lá do outro lado, né, a mesma comprovação, né, da mesma idoneidade que eles exigem e têm o direito de ter.
Justus, para a gente concluir, a gente está vendo aqui a manchete dizendo que deputados europeus pedem moratória para a soja do Brasil. Existe alguma possibilidade desse tipo de banimento para compras de soja do Brasil solicitada por alguns desses deputados virar uma realidade de fato? Sim ou não? E que tipo de impactos isso poderia gerar ao agronegócio brasileiro? Na verdade, se houvesse, haveria um impacto sim. O Brasil exporta, sim, parte da sua produção para a Europa, né? E o mercado mundial de produção de soja, tudo o que é produzido é consumido. Significa, na prática, que se a Europa não comprasse do Brasil, ela teria que comprar de outros países. De onde é que está esse estoque? Então, na verdade, isso é uma forma de fazer pressões, fazer política ambiental e tal, eleitoreiras, inclusive, né? Mas, do ponto de vista prático, tudo que é vendido lá na Europa está rastreado, né? As empresas, inclusive, parte delas são de lá, e existe essa cobrança desse compliance. Então, como eu disse, quem está na ilegalidade está fora do mercado e de nossa posição, enquanto as pessoas não estiverem regulares, elas não devem atrapalhar aqueles que estão aí trabalhando licitamente, certo? Muito obrigada. Muito obrigada, Rodrigo Justus, pela sua presença. Rodrigo Justus, que é assessor técnico da área de meio ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Volte mais vezes, foi uma satisfação recebê-lo, Justus. Muito obrigado, Keren. Até mais. Até a próxima.